Então, continuando nossa aula sobre os deveres de enfermagem, os profissionais de enfermagem. Então, vamos continuar aqui no artigo 49. Disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais quando convocado. Se você observar, agora nós estamos na epidemia, né, do coronavírus. Então, o governo ele lançou uma lista onde todos os profissionais de saúde tinham que se cadastrar nessa lista. Ah, mas eu não quero, mas era obrigado. Sabe por quê? Porque se faltar profissionais, os que tiverem tem que ir. E é sem ônus, de graça. Então, foi feito o recadastro de todos os profissionais de saúde, agora na epidemia do coronavírus. E na hora que acabasse os profissionais ou adoecesse, os que estavam lá no banco de reserva tinham que ir. E não era ganhando, não, era de graça. Tinha que estar a serviço, né? É um dever nosso. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência de representante ou responsável legal. Responsabilizados por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participado e ou conhecimento prévio do fato. Então, ele tem que ser responsável, né, pelos atos que ele cometer, de negligência, de imperícia e de imprudência. Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou determinação judicial, ou consentimento escrito da pessoa envolvida ou de representante ou responsável legal. Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público, em caso de falecimento da pessoa envolvida. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prestação da assistência. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Então, se você sabe que teve um caso de violência domiciliar, o homem espancou a mulher, né? E aí você sabe. Então, se você for chamado para ser testemunha, você tem o dever de ser testemunha. Porque, embora aquele ato seja sigiloso, mas você está sabendo. Então, você vai de acordo com a integridade da pessoa. Então, você tem o dever de ir, nem que seja anônimo, você tem que ir. É obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente da autorização, nos casos de violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. A comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida, independentemente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juiz profissional com conhecimento prévio da vítima ou seu responsável. Estimular e apoiar a qualificação e aperfeiçoamento técnico, científico, étnico, político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação. Então, eu sou enfermeira, eu trabalho ali na supervisão, eu coordeno a equipe de enfermagem. Então, eu tenho que estimular, é um dever meu como chefe, né? Eu tenho que estimular esses profissionais a se reciclarem, se capacitarem, se qualificarem. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade do desenvolvimento da profissão. Estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovado nas instâncias deliberativas. Cumprir a legislação vigente para a pesquisa envolvendo seres humanos. Respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa em todas as etapas. Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnico, científico e legalmente apto para desempenho seguro para si e para outro, né? Então, eu só posso
vender meus serviços, tipo, eu vou botar uma banquinha lá na minha casa para aferir pressão arterial e para fazer curativo, para fazer todos os procedimentos de enfermagem. Eu posso fazer isso? Posso, desde que eu tenha o Corém e que eu tenha habilidade técnica para isso. Respeitar o exercício da profissão e a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. E agora a gente vai para as proibições de enfermagem, que vai do artigo 61 ao artigo 102. Então vamos ver o que é proibido, né? Executar ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Executar atividades que não sejam da sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. Então, se a gente sabe que tem os procedimentos que é apto do técnico, tem os procedimentos que é do médico, tem os procedimentos que é do enfermeiro. O técnico, ele vai fazer o que técnico faz, né? O enfermeiro vai fazer o que enfermeiro faz, cada um no seu quadrado. Então, se eu for executar atividade que não é da minha competência, é proibido, né? Tipo, eu vou fazer sutura. Sutura é um procedimento de médico. Mas eu aprendi, porque eu convivi muito tempo num centro cirúrgico. Então eu aprendi a fazer sutura, eu já sei. Mas não é conhecimento seu, não é procedimento seu. Cada um no seu quadrado. Você faz o que é apto para você fazer. Sonda vesical. Quem bota a sonda é o enfermeiro. O técnico pode tirar, mas o ato de botar a sonda é do enfermeiro. Se o técnico for fazer, vai ser proibido. Por quê? Porque o procedimento de botar a sonda vesical é do enfermeiro. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família, coletividade, quando no exercício da profissão, né? Então, se eu sei que ali eu vou ter um caso que eu vou ser conivente ou omissa, né? É proibido. Eu tenho que dizer, tenho que falar. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação. Então, se o meu amigo, ele não cumpriu o código, né? Aí ele foi afastado do cargo. Aí eu aceitei ficar naquele cargo, é proibido, porque eu sou da mesma categoria daquele. Então, se tirou o outro, eu vou entrar por quê, né? Permitir que seu nome conste no quadro pessoal de qualquer instituição e estabelecimento congênero quando neste não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. O que ocorre muito é que essas prefeituras, elas recebem o dinheiro dos programas, né? Aí tem que ter lá o nome do profissional. Tipo, eu trabalho lá na prefeitura de Miguel Alves. Lá nós temos o Cadastro Nacional dos Profissionais de Saúde, que é chamado de CENES. Aí lá no CENES, da equipe de saúde da família, para entrar o recurso para pagar aquela equipe, que é o dinheiro que paga todos nós, né? Tem que ter lá na equipe, né? Um médico, enfermeiro, técnico e agentes comunitários de saúde. Mas aí determinada prefeitura, para não ter que pagar profissionais, o que ela faz? Ela chama alguns profissionais, não, fulano, eu quero só teu nome. Tipo, eu vou te dar R$500 todo mês para tu ceder teu nome para mim, para entrar o recurso, né? Eu preciso do teu nome para receber o dinheiro, mas aí eu não vou te pagar não, é só o nome mesmo que eu quero. Então é proibido. É proibido você botar seu nome, né, só para receber o dinheiro. Você pode trabalhar, mas deixar seu nome lá sem trabalhar, não. Receber vantagem da instituição, empresa, pessoa, família, coletividade, além de que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefício de qualquer natureza para si ou para outro. Eu não posso receber presente de paciente, não. Aliás, os pacientes gostam muito de dar presente pra gente, mas é de agradar como uma forma de agradecimento. Mas eu não posso receber
esses presentinhos, né? Porque é como se ele estivesse pagando a você e você já está sendo pago pela empresa que você trabalha. Então, não é para você receber de paciente. A gente recebe, mas a gente não deixa ninguém ver, né? Porque às vezes o paciente quer só agradar, não é? Ele não tá lhe pagando. Para ele tá lhe agradecendo a forma de tratamento que você teve com ele, né? Durante a estadia. Você foi um profissional bom, você foi um profissional dedicado, né? Aí ele quer lhe dar, mas como forma de agradecimento. E a gente não quer fazer a desfeita, né? Eu mesmo já ganhei galinha, já ganhei porco, já ganhei arroz, já ganhei feijão. Quer dizer, há 20 anos que eu trabalho no PSF. Então, de vez em quando eu recebo um presentinho. Mas eu digo, não, mas não precisa não. Não, mas eu quero lhe dar. Não, mas não precisa. Olha, o trabalho aqui é minha obrigação. Ah, mas você atendeu tão bem. E é uma forma de agradar você, né? De atender bem. De agradecimento. Não, mas não precisa. Eu tô fazendo a minha obrigação, que é lhe tratar bem. Não, mas eu quero dar. Não, pois tá bom, eu vou levar. Mas ele quer dar uma forma de agradecimento. Mas se fosse como uma forma de lhe pagar, então você já não poderia, né? Porque quem tá lhe pagando é a empresa que você tá trabalhando. Então, você não pode receber dos pacientes por causa disso. E a gente vê muita coisa, principalmente aí hoje, do SUS, estabelecimento do SUS, médicos que trabalham para o SUS e operam, fazem cirurgia, recebendo o dinheiro do paciente. Não pode, é proibido, né? Valer-se do exercício da profissão, dos mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Então, porque eu trabalho ali naquele lugar, eu consigo, né, fazer isso aqui. Não, não é só por causa disso, não. Tem que fazer tudo dentro da lei. Utilizar conhecimento de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde se exerce a profissão, quanto naqueles em que não exerça ou qualquer ato que infringe os postulados éticos legais. Promover ou ser conivente com injúria, calúnia, difamação da pessoa e a família, membros da equipe de enfermagem, organização de enfermagem, trabalhadores de outras áreas, instituições em que exerce atividade profissional. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer ato que infringe os postulados legais da profissão e do exercício profissional. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos em legislação. Então, a gente sabe que, de acordo com a legislação, é permitido aborto em caso de estupro, né? Ou então, quando o feto tem alguma anomalia, né? Anencéfalos, feto sem cérebro, porque a gente sabe que depois que ele nascer não vai viver. Então, nesses casos, é permitido o aborto. E quando a mulher sofre estupro, né? Fora isso, não pode. É contra a lei fazer aborto. E você, como profissional de enfermagem, ajudar nessa prática, totalmente proibido. E mesmo aqueles casos em que é permitido o aborto, que é no caso de quando o bebê sofre, né? Malformação, ou quando é prática de abuso sexual, né? Estupro. Mesmo assim, ainda cabe ao profissional decidir se ele quer ir ou não. Ele não é obrigado a ir participar. Ainda cabe a ele dizer se ele quer ou não participar desse procedimento. Praticar ato cirúrgico, exceto em situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica científica necessária. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre, catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física e profissional. Você vai passando ali na rua e a pessoa caiu. Cuidado de urgência e emergência. Você não pode se negar, você não pode se omitir, né? De atender. Tanto é que você vai fazer o juramento na sua profissão. Então, você, como técnico de enfermagem, né? Nós, como enfermeiros, a gente tem que ajudar a prestar socorro. No caso de urgência e emergência, no caso de epidemia, de pandemia, no caso da coronavírus, nós somos obrigados a trabalhar, né? Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via de administração, potenciais de risco, respeitar os graus de formação do profissional.
prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programa de saúde, isso aqui é no caso do enfermeiro. Executar prescrições de procedimento de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Fazer medicamentos sem prescrição médica, então é proibido. O profissional de enfermagem só pode administrar um medicamento se tiver o prescrito pelo médico e assinado por ele, carimbado. Então, só se faz medicamento mediante a prescrição médica ou de enfermagem, né? Colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde, áreas vinculadas no descumprimento da legislação. Então, se outros profissionais querem descumprir a nossa legislação e eu participar, então é proibido. Praticar individual ou coletivamente, quando exerce profissional, assédio moral, sexual de qualquer natureza, contra a pessoa, família e coletividade, então é proibido. Anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. Vai ter um concurso, eu vou inventar bem que esse título. É proibido? Como é que eu vou inventar uma coisa que eu não fiz, né? Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio de organizações da categoria. Produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas de conteúdo duvidoso sobre o assunto da área profissional. Fazer referência a casos, situações ou fatos. Inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização. Em qualquer meio de comunicação, recai naquela que a gente acabou de ler, né? Registrar informações incompletas, imprecisas e inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. Então, você vai registrar as informações completas, fidedignas, né? Fidedignas e claras sobre aquela assistência de enfermagem que você fez no paciente. Disponibilizar acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente. Negar ou omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional, né? Dizer que trabalha como técnico sem você trabalhar, então é proibido. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem. Então não pode, exceto em caso de emergência, né? Mas exceto em caso de emergência e se o paciente não tiver correndo risco. E se o outro profissional souber fazer a atividade. Porque se eu sou enfermeiro, eu vou citar aqui a sonda, que é procedimento do enfermeiro. Aí o paciente tá lá em urgência, emergência, né? Uma urgência urinária. Aí eu digo, fulana, tu é técnica, tu tá aí de plantão, eu não tô aí, pode fazer a sonda. E se ele só vai fazer, se ele souber fazer. Se ele não souber, ele não vai se meter, porque aí vai ser imperícia, né? O dispositivo no caput não se aplica nos casos de atenção domiciliar para autocuidado apoiado. Eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada a paciente sobre seus cuidados, né? Então, é negligência se eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer com o paciente. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo, do exercício profissional, bem como desviar do proveito próprio de outro. Então, o paciente quer lá, você já está trabalhando para a empresa, né? Ou para a empresa pública ou privada. Aí o paciente quer lhe pagar. Não, mas eu vou te pagar. Eu vou te dar todo dia R$200 pelo teu serviço. Eu tô achando é bom e cuidar desse. Agora é que eu vou cuidar bem mesmo desse paciente. Então é proibido você receber dinheiro, tá? Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança da pessoa, família e coletividade. Falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos. Publicar resultados de pesquisa que identifiquem o participante ou estudo, instituição envolvida sem autorização prévia. Divulgar ou publicar seu nome em produção científica ou instrumento de organização da qual não tenha participado, né? Utilizar dados, informações ou opiniões sobre ainda não publicados sem referência do autor, sem sua autorização. Apropriar-se de utilizar produções técnicas científicas, né? Apoiar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor sobre a obra científica.
E agora a gente terminou as proibições. Agora vamos falar das infrações e penalidades. Essa aula é um pouco longa, tá? Por isso que já vai na segunda aula. E Deus queira que não precise da terceira. Mas se precisar, a gente faz outra aula. Então, infrações e penalidades. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, rege por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Considera-se infração ética a ação ou omissão ou conivência que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Então, essas infrações elas vão depender da gravidade da infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, o dano causado e o resultado e os antecedentes do infrator. Então, são consideradas circunstâncias atenuantes. Então, se você errou, né? Você sabe que aqui nós temos um código de ética e se você errar, você vai ter que pagar. Então, ele considera circunstâncias atenuantes, né? Agravantes e dependendo do dano causado, né? Do infrator. Então, a gente vai ver agora que é considerado circunstância atenuante. Ter o infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato. Então, se você acabou de fazer um medicamento e com esse medicamento o paciente morreu, o que você vai dizer? Aí você vai procurar. Olha, eu vim aqui, é como se você estivesse se entregando. Eu realmente fiz o medicamento errado. O paciente morreu por conta de um medicamento que você fez errado. Olha, até descobrirem, né? Porque vão atrás para descobrir de que ele morreu. Aí você vai e se entrega. Não, eu tenho que admitir que eu fiz um medicamento errado. Aí você tá deixando a circunstância atenuante. Você tá atenuando a sua pena porque você disse, como se você tivesse arrependido, se arrependesse do que você fez. Não, eu errei no medicamento. Pô, o medicamento é errado. Mas eu tô aqui pra diminuir a minha pena, né? Ter bons antecedentes profissionais, quer dizer, você nunca errou antes. Realizar atos sob coação ou intimidação ou de ameaça grave. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Então, você vai, tipo assim, você está colaborando para descobrir realmente o que foi a causa da morte do paciente. São consideradas circunstâncias agravantes. Então, atenuante é aquela que vai abrandar a pena. Agravante, aquela que vai piorar a pena, né? Porque é agravante. Ser reincidente, você fez aquela primeira, você atuou sobre aquela primeira circunstância, atenuante, né? Aí, mesmo assim, você continuou sem ter atenção e aí continuou causando acidente para outros pacientes. Quer dizer, matou outros pacientes pelo mesmo problema da primeira vez. Aí é uma circunstância agravante. Porque você foi reincidente, você está fazendo pela segunda vez. Causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, né? Quer dizer que você teve culpa. Cometer infração por motivo fútil ou torpe. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. Cometer infração com abuso de autoridade ou violação do dever, ter maus antecedentes profissionais, você não é uma pessoa, assim, se for atrás, você tem maus antecedentes profissionais, alterar ou falsificar a prova, ou concorrer para a desconstrução de fato que relacione com o apurado da denúncia durante a condução do processo ético. Penalidades. Então, as penalidades a serem impostas pelo sistema COFINS e COREM
Elas se classificam de acordo com a Lei 5.905, que a gente até viu lá na lei, né? É a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional e a cassação do direito profissional. Dessas 5 penalidades, a cassação do direito profissional é do COFEM. Cabe ao COFEM fazer a cassação da carteira. Já a advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional compete ao COREN, ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrado no prontuário do mês na presença de 2 testemunhas. Então, você estava trabalhando ilegal, sem carteira. Aliás, não vou nem dizer sem carteira, com a carteira vencida, porque você não pode trabalhar sem carteira, né? Com a carteira vencida. Aí o COREN vai fiscalizar lá o ambiente de trabalho que você trabalha. Aí ele vai pedir sua carteira. Aí quando ele vê, ele tá a sua carteira vencida, né? Aí ele vai lhe dar a advertência verbal. Olha, você não pode trabalhar sem carteira e a gente vai lhe dar 30 dias para você ajeitar. Se você não ajeitou com 30 dias, o COREN chegou lá e a sua carteira continua vencida, aí ele vai lhe aplicar uma multa, que consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Então, se a anuidade custa R$200, você vai pagar R$2.000 de multa, né? Se mesmo com a multa você não criou vergonha, né? E foi ajeitar sua carteira, aí você vai sofrer a censura, que consiste na repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do COFEM e COREN, né, nos jornais de grande circulação. Nós, profissionais de enfermagem, nós recebemos a cada 2, 3 meses o jornal de circulação do COFEM e do COREN. E aí tá lá no jornal o seu nome estampado. Fulana tá sofrendo censura por isso. Seu nome tá lá estampado. Todos os seus amigos estão vendo, né? Aí, se mesmo assim você ainda não criou vergonha, aí vai sofrer a suspensão. Que a suspensão consiste na proibição do exercício profissional por um período de 90 dias. Então, você tá suspensa, viu, fulano? Nós já fizemos a advertência verbal, já lhe aplicamos a multa, já foi pro jornal de grande circulação, e mesmo assim, você não criou vergonha, né? Então, agora tá suspenso, 3 meses sem trabalhar. E aí, se mesmo assim, nem com isso você teve medo, aí vai pra cassação da sua carteira. Aí, você tá suspenso das suas atividades por um período de 30 anos. 30 anos sem trabalhar. E será divulgado nas publicações do sistema COFEM e COREN e em jornais de grande circulação. 30 anos. Na situação em que o processo estiver em origem do Conselho Federal de Enfermagem, nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Então, tá lá aberto seu prontuário. Todo profissional tem um prontuário no COREN, né? E no COFEM. E essas penalidades vão para lá. O prontuário dizer o que é que você tem de falta, como se fossem as suas faltas, né? Então, são consideradas as infrações leves, moderadas, graves ou gravíssimas. O que é que a gente considera como infração leve? As que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda não causam dano patrimonial ou financeiro. Então, é infração leve, né? As que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
São consideradas infrações graves as que provocam perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ou aquela que causa dano mental, moral, patrimonial ou financeiro. Então, causou perigo de morte, é infração grave. São consideradas infrações gravíssimas que provoquem a morte, debilidade permanente do membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, causou a morte, é infração gravíssima. Então, por hoje é só. As aulas hoje foram um pouco mais demoradas, mas com um pouquinho de paciência vocês conseguem, tá? Assistam às aulas, respondam o quarto exercício da aula e mande para o meu privado. Obrigada e excelente final de semana para todos.